Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que vocês possam estar muito bem com a graça de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo e o Santo Espírito de Deus. Glória a Deus por tudo. Queridos amigos, estamos fazendo uma exposição aí da Palavra de Deus com aprofundamento em alguns pontos importantes nesse primeiro momento, passando pelas ramificações teológicas, onde nós queremos fazer exposições do Novo Testamento e para isso nós estamos pautando alguns pontos importantes, olhando para o texto sagrado, período interbíblico, questões políticas, sociais, religiosas, dentro do contexto do Novo Testamento, do Império Romano e tendo aí alguns pontos importantes aí do período dos Herodianos, né, ou da dinastia herodiana, e vamos ver também alguns contextos religiosos aí, sociais, que envolvem os escribas, saduceus, fariseus, as instituições, o templo que estava em operosidade até o ano 70 depois de Cristo, e também as questões aí do Sinédrio, enfim. Nós estamos pavimentando alguns pontos importantes para que depois a gente possa mergulhar nos 27 livros do Novo Testamento. Você que tem curtido o canal, muito obrigado. Aí você tem compartilhado o canal com seus amigos e afins, te agradeço. Você que tem iniciado no canal como novo inscrito, muito obrigado. Deixa seus comentários aí, galera, para que a gente possa comentar. Se você quiser algum tipo de conteúdo, algum tema aí importante, enfim, a gente vai estar lendo e produzindo aí, fomentando aí exposições teológicas pelas ramificações bíblicas, históricas, sistemática e prática, tá certo? A gente tem aí um objetivo: crescer na graça e no conhecimento. Sem mais delongas, nós vamos fazer a exposição aí desse período herodiano no Novo Testamento, contemplando os evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos, porque você tem aí movimentações históricas, sociais, políticas e religiosas desse grupo herodiano, e hoje nós vamos falar sobre Agripa II, que é filho de Agripa I, terminando essa série aí herodiana, tá certo? E dentro desse aspecto, você tem Agripa II, ele vai governar na Itureia, Traconides, Abilene, parte da Galileia e o sul da Pérea, dentro do contexto do governo de Nero. Ele nasce no ano 27 e morre no ano 100 depois de Cristo, e ele vai governar ali na Palestina Antiga, no ano 53 ao ano 70. O ano 70 é quando o Templo de Jerusalém ele é destruído aí por Vespasiano, que é o imperador da época, mas o general é Tito, que invade a cidade com as tropas romanas e faz lá um estrago danado, para vocês terem uma ideia. Mas posteriormente a gente vai falar mais coisas sobre isso. Agripa II, que é filho de Agripa I e de Cipros, que é sua mãe, tiveram 4 filhos. E ele é colocado na tetrarquia, posteriormente, entre os períodos de Cláudio e Nero. Cláudio e Nero são 2 imperadores romanos, que vão se tornar aí rei, né? O Agripa II, o monarca, o governante ali dessas regiões, Itureia, Traconides, Abilene, parte da Galileia do Sul, então ali no miolo, e na Pérea. Ele, na verdade, ele quase domina toda a Palestina antiga daquela época. A parte da Itureia, Traconides e Abilene é o norte de Israel. A Galileia e a Pérea fica ali na região ali mais do sul, ali perto do centro, enfim, dentro do mapa você vai se situar e você vai perceber isso. Então ele é colocado
e tornou-se rei, dentro desse período aí dos dois imperadores, o Cláudio e o Nero. E dentro desse contexto, sua irmã, chamada Drusila, ela casa-se com um governador romano chamado Félix, que se torna governador ali na Judéia. E isso aí passou anos depois, quando já Pilatos já não estava mais lá também. Foi exilado dentro de uma região ali do Império Romano. Aí você tem Félix, Festo, governador romano, que vai substituir Félix, e Agripa II e Berenice, que é a sua irmã, vão estar diante de um apóstolo chamado Paulo de Tarso, apóstolo Paulo, ou como alguns chamavam na época, Saulo de Tarso. Paulo, ele é preso pelos romanos. Quando Paulo ele está fazendo suas viagens missionárias e aí vai para Jerusalém, ele vai ser preso, enfim, com algumas alegações esdrúxulas, dizendo que um grego está dentro do templo e, por fim, um gentil profana o lugar sagrado ali dos judeus lá em Jerusalém. Você pode ler isso posteriormente a partir do capítulo 20 em diante. Mas no capítulo 24 e 26 é o que nós temos o cerne e a Bíblia retrata desses governantes, dessas autoridades políticas da época, entre esses capítulos 24, 25 e 26. Você vai ver o nome deles constantemente. E é interessante isso, que eles vão estar diante de Paulo e Paulo vai pregar, vai mensurar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para essas autoridades. Então, nas questões políticas, Agripa II ele mantém aliança com as cidades gregas e com os rituais do judaísmo. Ele também tem conhecimento histórico, político e social do ambiente ali especificamente. Então, ele vai manter uma linha tênue tramitando entre os gregos e o próprio judaísmo para ter o controle do povo e ter agradabilidade dentro do seu reinado. Procurou dissuadir os judeus de se voltarem contra os romanos. Havia, dentro do contexto ali da Palestina antiga, muita revolta contra os romanos, até porque os romanos eles oprimiam muitos os judeus, tratavam os judeus como uma raça qualquer. E você tem dentro da Palestina antiga os zelotes, depois a gente vai falar sobre esse grupo posteriormente, mas só dando uma pincelada, os zelotes são aqueles chamados os nacionalistas, que eram de fato um grupo muito bem organizado que se voltava contra os romanos, ou seja, os homens das pequenas adagas, como se fosse um tipo de uma faca mediana, na qual um soldado romano tivesse aí desapercebido, sem vigilância, não atento, ele poderia ser morto aí pelos zelotes, para vocês terem uma ideia. Houveram vários tipos de revolta nesse período aí contra os romanos. A Palestina antiga ela tinha muitas conturbações e esses governantes, esses reis, seja Agripa I, Agripa II ou os demais que a gente já falou, eles procuravam atenuar essas revoltas, essas conspirações. Vira e mexe, você tinha muitas situações tensas ali promovidas ali dentro desse contexto. Houve uma guerra entre os judeus e os romanos, quais Agripa II apoiou os romanos, se colocando em lealdade a Vespasiano, que era o general por volta do ano 66, e depois da morte de Nero, ele se torna imperador, e seu filho, que é Tito, passa a estar comandando algumas tropas romanas. Tinham vários generais, e depois que Vespasiano se torna imperador aclamado,
pelos soldados romanos como imperador. Ele volta lá para o contexto lá de Roma, e aí o seu filho, a mando do seu pai, vai fazer algumas coisas bem complicadas ali dentro da Palestina antiga, a ponto de acabar com o Templo de Jerusalém e promover muita morte ali. A história diz que faltou cruz para crucificar judeus e pessoas que se voltavam contra os romanos. Foi saqueado o tesouro da casa do templo, da casa do Senhor, naquele período de tempo. Enfim, você tem um contexto aí bem complicadíssimo. Diante desse contexto, no ano 69, as legiões romanas proclamaram Vespasiano imperador e Tito ficou sendo comandante das operações da Judéia, também contra essas revoltas aí dos judeus. Por volta aí do ano 70 se encerrou isso, como eu disse. E em 75, Agripa II e Berenice, eles vão para Roma e por lá, né, vão permanecer. E aí a gente não tem muitos relatos de como terminou esses últimos anos da vida. Contudo, após a sua morte, a dinastia herodiana chega ao fim, não tem mais. O que eu quero destacar é que na Bíblia Sagrada, em alguns textos de Atos, a partir do capítulo 24 a 26, você tem citado o nome do rei Agripa. Eu vou falar alguns versículos para que você tenha ideia. Capítulo 25, versículo 13 de Atos 25, versículo 13, fala: passando alguns dias, o rei Agripa, então é o rei Agripa II, filho de Agripa I, e Berenice, que é sua irmã, chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo, que é o governador. E aí Festo depois vai falar com Agripa II e Berenice, porque eles chegam com pompa, né? Eles fazem todo uma ritualística. O versículo 23 fala isso. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores e os homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Paulo teve na presença dessas autoridades. Você tem no capítulo 26, versículo 1, a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Há toda uma ritualidade ali dentro das autoridades, e a partir do momento em que concede a fala a Paulo, Paulo se dirige de maneira responsiva e também de forma correta diante de uma autoridade, e aí ele passa entre os versículos 2 até o versículo de número 32 a explanar o que aconteceu consigo e também falando sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala da sua conversão, ele fala que era perseguidor da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa a falar das grandezas de nosso Senhor Jesus Cristo, e é interessante que Agripa, no versículo 28 do capítulo 26 de Atos, diz assim: então Agripa se dirigiu ao Paulo e disse: por pouco persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Ou seja, Deus permite Paulo estar diante das autoridades daquele período de tempo para testificar, testemunhar da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e pudessem aí se arrepender dos seus pecados, converter-se dos seus maus caminhos. E por fim, Agripa tem essa fala diante de Paulo, e Paulo depois responde para eles de forma categórica, como a gente acabou de ler, o versículo 29, para que eles pudessem se tornar como Paulo, né? Não em cadeias, mas um homem livre do pecado e seguindo a Cristo. Mas é interessante que a fala de Agripa II,
para a outra autoridade, o outro governante ali, Festo, no capítulo 26, versículo 30, 31 e 32, você tem a sinceridade de Agripa II se dirigindo a Festo. A essa altura levantou-se o rei e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem, seria Paulo, nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César, ou seja, para o imperador. Então, Paulo teve a oportunidade de estar presente diante aí dessas autoridades e colocar diante delas aí sobre o nome de Jesus, o Nazareno, na qual os judeus de linha judaizante tinham Jesus como inimigo mortal e também como seita. Diferentemente do seu pai, Agripa II, ele não manda matar os cristãos. Ele tem um outro tipo de política que você percebe lendo Atos dos Apóstolos. Às vezes a gente passa batido por essas questões importantes dentro do Novo Testamento e acaba falando coisas que não tem nada a ver. Então, não há muitos relatos de como terminou os últimos anos da vida, contudo, após a sua morte, aí finda toda a questão herodiana no poder. Por quê? Porque no ano 70 você tem aí o que a gente chama, dentro da história, dentro aí da teologia, estudando, você tem aí um êxodo do povo de Israel para outras nacionalidades dentro daquele período do Império Romano. Por quê? Porque Tito invade Jerusalém, mata muitos judeus, queima o templo do Senhor, parte dos utensílios ali vai para Roma. Alguns historiadores dizem que a parte do Coliseu foi feito com material ali do templo do Senhor, né, dos tesouros da casa de Deus, enfim. E o povo é espalhado e depois o povo só volta a ser uma nação depois de muito tempo, em 1948. E aí o que nós temos hoje é o Estado de Israel. Enfim, então dentro da história dos herodianos que nós vimos e passamos, você percebe desde Herodes o Grande, do ano 37 e terminando aí no ano 70 depois de Cristo, 37 AC a 70 DC. Toda essa dinastia governamental trouxe suas complexidades, trouxe sofrimento, atrocidades, banalidade, opressão, sede por poder. Muitos deles foram brutais, violentos, assassinos, não se arrependeram dos seus pecados, fizeram vista grossa com a palavra de Deus. Alguns foram sentenciados e mortos pelo próprio Deus e passarão também a serem julgados diante do trono branco de Deus, conforme Apocalipse, capítulo 20, entre os versículos 11 a 15. Nós não estamos fazendo nenhum tipo de juízo de valor, mas certamente pelo fato de não obedecerem à vontade de Deus, conhecendo o cristianismo, conhecendo a palavra de Deus, negaram a Cristo, conforme a gente viu em algumas exposições, enfim. Então, a questão aí herodiana, ela acaba passando, e aí nós vamos ter outros desdobramentos que posteriormente a gente vai estudar em relação aos evangelhos, ao livro de Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas gerais e o livro de Apocalipse. Tem coisas espetaculares dentro dessa timeline, quando os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, cartas gerais e o livro de Apocalipse são manifestos, são públicos diferentes, épocas diferentes que são escritas essas
os 27 livros do Novo Testamento, que estão dentro de uma construção política, social, religiosa daquele período, com vários tipos de temáticas encorajadoras, né, de advertências, de consolo para o povo de Deus, a perseverar na fé, promessas, uma série de apontamentos importantes, de ensinos, de doutrinas, de fé, para que o povo de Deus naquela época pudesse suportar as adversidades por meio do sistema político, social e até religioso daquela época, que era contrário ao cristianismo. Então, nos próximos vídeos nós vamos abordar também alguns aspectos aí que envolvem questões históricas do ponto de vista religioso, abordando sobre os escribas, fariseus, saduceus, o templo do Senhor e o sinédrio, que esse período histórico aí do período dos herodianos possa ter acrescentado e trazido para você alguns esclarecimentos. Como eu disse, existem algumas bibliografias, eu consultei as que eu já indiquei para vocês. Pode ser que tenha algumas notas um pouco a mais, talvez na história dos Hebreus, que é a história compilada por Flávio Joséfo, ou até mesmo pela história do cristianismo ou a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que foi bispo ali de Cesareia, tá certo? Um grande abraço a todos e espero que a gente possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor, lembrando que a nossa regra de fé é as Escrituras Sagradas. Tudo que nós precisamos é conhecer e ter apontamentos, analisando o contexto histórico, o contexto social, o contexto político, o contexto religioso, e extraindo das Escrituras Sagradas o que ela diz, para pavimentar a nossa fé e nós termos convicções cada vez mais enraizadas naquilo que Deus soprou. Um grande abraço a todos, valeu!